Olá, agora vamos para a quarta questão, que tem como enunciado, por conta, opa, já é um pouco acima, isso, em virtude de sua alta temperatura, na ordem de 2 milhões de graus Celsius, a parte mais externa da atmosfera do Sol, chamada de coroa solar, é responsável pela emissão de um fluxo constante de partículas muito energéticas para todo o espaço, conhecido por vento solar. Essas partículas são, em sua maioria, elétrons, prótons e partículas alfas. O vento solar faz com que o Sol perca massa a uma taxa de cerca de 2 milhões de toneladas por segundo, né? Em que uma tonelada é igual a 1.000 kg. Pergunta: por conta do vento solar, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Ok, essa questão ela tem aqui os dados da massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24, e o ano. Um ano temos aqui o que? Aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. Aqui em vermelho é a resposta, a solução apresentada pela comissão. Aqui eu tenho a minha em azul, tá? Que diz o seguinte, né? A outra maneira de se solucionar esse problema é considerar que a massa que o Sol perde durante o ano, sendo que ms é a massa que o Sol perde durante o quê? Durante 1 segundo. 2 vezes 10 elevado a 9 kg é a massa que o Sol perde durante 1 segundo. Então, durante um ano, né, qual seria ou qual será a massa que o Sol perde? A massa do Sol durante um ano é igual a 2 vezes 10 elevado a 9 vezes o tempo de um ano, que está em segundo. 3 vezes 10 elevado a 7. Você multiplica 2 vezes 3, você obtém 6. Aqui nós temos 10 elevado a 9 e 10 elevado a 7. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Agora, vamos ter 6 vezes 10 elevado a 16, que é o resultado da soma de 9 e 7. Né? Então, durante um ano, o Sol ele perde essa massa aqui, 6 vezes 10 elevado a 16 kg. Agora, o que vamos fazer é encontrar quanto tempo o Sol vai perder uma massa equivalente à massa da Terra. O que eu fiz? Eu coloquei aqui uma regrinha de 3 em que um ano o Sol perde uma massa de 6 vezes 10 elevado a 16. Em X anos, o Sol vai perder o quê? 6 vezes 10 elevado a 24, que é a massa do Sol. Então, esse X é a quantidade de anos que ele precisa para perder essa massa aqui. 6 vezes 10 elevado a 24. Mas o que é essa quantidade aí, professor? De 6 vezes 10 elevado a 24? É exatamente a massa da Terra. Ok. Sendo assim, você faz uma multiplicação de em cruz ou x, como você quiser, né? 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 24 e x vezes 10, perdão, x vezes 6 vezes 10 elevado a 16. Você coloca nessa posição aqui, ó, né? Você vai ter o quê? Que o x é igual a 6 vezes 10 elevado a 24 dividido por 6 vezes 10 elevado a 16. Divide o 6 por 6 dá o quê? 1. Agora, 10 elevado a 24, né? Vem o 10 elevado a 16 para cima, mesma base você conserva e subtrai o quê? Quem está em cima menos quem vem de baixo. Então dá 10 elevado a 24 menos 16.
ou seja, o resultado é 1 vezes 10 elevado a 8 anos. É o tempo necessário para o Sol perder uma massa equivalente ao da Terra. E 10 elevado a 8, como está aqui, ó, é exatamente o que? 100 milhões de anos. Para o Sol perder a sua massa com esse processo que ele realiza, ele vai precisar dessa enorme quantidade de tempo para que essa massa perdida seja equivalente à massa da Terra. Muito bem. Vamos à quinta questão. O que nos diz aqui a quinta, que é bem longo o enunciado? Diz que dia 29 de maio de 1919 entrou para a história como o dia em que a teoria da relatividade de Albert Einstein, enunciada em 1905, foi confirmada na cidade de Sobral, Ceará. Ok. A teoria da relatividade afirma que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que um raio luminoso é desviado pela deformação. Esta curvatura da luz só poderia ser observada através de um eclipse total do Sol, ou seja, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra em parte do planeta. Como o eclipse, a luz ofuscante do Sol desaparece e se pode ver o brilho das estrelas próximas. Beleza. Os astrônomos sabiam que no dia 29 de maio de 1919 haveria um eclipse total do Sol e que a umbra da Lua, umbra é sombra, tá? Passaria pela cidade de Sobral. Foram para lá cientistas norte-americanos, brasileiros e ingleses do Observatório Real de Greenwich. O método de observação era simples. No momento em que a Lua cobriu o Sol, várias chapas fotográficas de câmeras acopladas pelos telescópios foram tiradas com sucessão para registrar a posição das estrelas que estivessem próximas à borda do Sol. Depois, essas fotos foram comparadas a chapas parecidas tiradas 3 meses depois, durante a noite. A conclusão foi de que Einstein estava certo. A luz faz realmente uma curvatura. A imagem traz o esquema desse eclipse. A faixa estreita escura representa o caminho que a umbra, que é a sombra, parte mais escura da sombra, faz na superfície da Terra e de onde o eclipse solar total pode ser visto. Fora dessa faixa, o eclipse foi parcial, com a Lua cobrindo progressivamente menos o Sol. As faixas onde a Lua cobriu entre 100% a 80% do Sol, entre 80% e 60% do Sol e etc. são mostradas na figura. Fora do quadriculado, a Lua não passa na frente do Sol em momento algum, ou seja, vai ser um lugar iluminado, sem eclipse, fora dessas regiões quadriculadas, né? No mapa, pinte de qualquer cor as regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 foi parcial e a Lua cobriu entre 40% e 20% do Sol. Nesse caso, já está marcado aqui, né? Que você poderia, na hora da prova, observar facilmente que é essa região aqui, ó, em vermelho, né? Que o próprio indicação numérica, ó, é entre 0,20 e 0,40, né? Que é a porcentagem em relação ao eclipsamento do Sol. E a região faixa escura aqui, como ele diz, é a umbra, é a sombra que realmente atinge por completo a região na Terra, né, que a pessoa vê o eclipse total. Muito bem. Vou fazer o item B aqui no outro arquivinho aqui ao lado. Pronto, ó. Pronto. A umbra da Lua na Terra
é um disco com 270 quilômetros de diâmetro e percorre a superfície da Terra a uma velocidade de 2.160 km por hora. Com esses dados, calcule a duração em minutos de um eclipse solar total no ponto bem central onde passa aonde a umbra passa. Aqui é o seguinte, meus caros, minhas caras, vamos determinar para um observador quanto tempo de fato o eclipse total, né, quando ele começa e quando ele termina para uma pessoa. Aqui vai ser bem simples. O que eu fiz aqui o diâmetro da sombra é de 270 quilômetros. Aqui, ó, começa aqui, né, e termina aqui, bem no meio mesmo do fenômeno, né, da sombra, da umbra, da lua, tá? Agora, vamos lá no primeiro ano, nós vimos o que é velocidade, o que? Média é a distância percorrida pelo tempo necessário para essa distância for percorrida. Mas lembre que não é a velocidade que ele quer, ele já dá a velocidade. O que ele nos dá, ou melhor, o que ele nos pede é o tempo. O tempo para essa sombra passar por alguém que está parado na Terra. A pessoa está parada e a sombra se movimentando. Então, se eu quero o tempo, eu faço essa pequena manobra algébrica. O tempo, ou melhor, o intervalo de tempo ΔT é igual à distância que vai ser percorrida, que nesse caso é exatamente o diâmetro da sombra, dividido pela velocidade. Tá? Isso aqui é uma velocidade. Muito bem. Tire esse ΔT aqui de baixo e eu coloquei a velocidade, que é o correto. Agora substituindo os seus valores. A distância, 270 km. Mas qual é o valor da velocidade? 2.160 km por hora. Fazendo-se a divisão, vamos obter 0,125 horas. Muito bem, mas ele pede em minutos, não em horas. O que nós fazemos? Ora, 1 hora, ela conta em quantos minutos? Deixa eu pensar, professor. 60 minutos. Exato, eu substituí o H por 60 minutos. Aí fazemos a multiplicação de 0,125 por 60. E obtemos que, para uma pessoa bem centrada no diâmetro da sombra, ela vai observar o fenômeno do eclipse durante 7,5 minutos, que é um bom tempo, tá?